aluno, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos na página 36 do nosso livro didático. Vamos lá! Começamos então nossa atividade aqui na página 36 do livro didático. De perto é melhor ou de longe? Por esse tema, já sabemos que aqui nós estamos falando sobre distâncias, né? Na introdução do nosso assunto, temos uma experiência para fazer. Depois, aqui nos comentários, eu quero saber como foi para vocês, tá bom? Continuando, nós temos algumas imagens e também um pequeno texto. Após vocês observarem a imagem e fazerem a leitura do texto, vão responder às perguntinhas que seguem. Continuando, diz aqui sobre fotografias, né? As fotos que nós temos, elas são uma redução do tamanho original de uma determinada imagem, não é isso? A gente já estudou sobre redução, lembra? Lá usávamos medidas de comprimento para fazer a relação desse tamanho da figura com a imagem real. Que ainda diz que a altura desse elefante da foto abaixo, na verdade, é de 2 metros de altura. Para a gente encontrar a altura desse animal, a gente faz a medida do chão, desde o chão até a cernelha. A cernelha é um local que os animais têm entre os ossos do ombro e a base do pescoço. Diz aqui que nessas fotos abaixo nós temos um traço vermelho. Você, com a régua, vai ver qual é a medida desse traço. Fizeram aí? A foto 1, ela tem 4 centímetros de comprimento, esse traço vermelho. E a foto 2 tem 2 centímetros de comprimento. Continuamos então na página 38, pergunta quantos centímetros há em 2 metros. Lembra que 1 metro são 100 centímetros, então 2 metros será quanto? Isso mesmo, 200 centímetros. Na primeira foto, 4 centímetros valem 2 metros ou 200 centímetros do tamanho real. Na imagem da foto 1, nós temos o elefante representado por 4 centímetros. Só que na realidade ele tem 2 metros ou 200 centímetros no real, né? E aí a gente pode fazer uma relação entre essas duas medidas. A gente pode fazer uma fração, onde o numerador é o tamanho da foto e o denominador é a medida real. Para a foto 1, nós temos a relação 4/200. Aqui o 4 é o tamanho da medida da foto e o 200 é o tamanho da medida real. Essa relação nós lemos 4/200. Você agora vai fazer a relação da foto 2. Pause esse vídeo e tente completar aqui. Feito. Na foto 2, nós vimos que a foto, lá, a altura do elefante na foto 2 é de 2 centímetros. E a medida real desse elefante é de 200 centímetros. Então, como é que fica a leitura dessa nossa relação? 2, que é a medida da foto, para 200, que é a medida real. Temos aqui no lápis na mão uma historinha sobre as formigas. Aqui nós temos uma imagem de uma formiga que você deve fazer a medição dela. Meça com a régua e complete aqui essa frase. Viram só quanto foi que mediu? Quem fez certinho encontrou aqui 1 centímetro de comprimento dessa formiga. E se essa foto tem uma relação de 1/3 com o tamanho real? Qual seria o tamanho real da formiga? Se a nossa relação é de 1/3, a gente acabou de ver que o 3 está no denominador. Se ele está no denominador, ele é a medida real, ou seja, essa formiga, na realidade, teria 3 centímetros de comprimento. Temos ainda aqui na questão 2 que algumas situações exigem que, para ver bem a imagem representativa, seja maior do que o modelo original. Um exemplo é esse fio de cabelo.
Aqui nessa imagem, ele não está condizendo com a imagem real, né? Ele está aumentado, ó, 10.000 vezes o tamanho real. Aqui nós temos uma ampliação desse fio de cabelo. A gente diz, então, que essa relação continua sendo na parte de cima a medida da foto e na parte de baixo a medida original. Então, nesse caso, nós temos 10.000 para 1, a relação desse fio de cabelo. Letra B. Agora vamos ver se ficou claro. Você já viu uma formiga faraó? Diz aqui o nome científico dela, também é conhecida como formiga do açúcar. Ela é pequena, tem 2 milímetros, tem cores que variam do amarelo ao marrom claro e existe praticamente no mundo todo. Meça a linha que mostra o comprimento da formiga na foto e escreva a relação de tamanho entre a foto e a formiga real nos modos indicados a seguir, em milímetro. Com a régua, você vai medir esse tamanho aqui em vermelho. Você vai encontrar 2,4 centímetros. Isso em milímetros é 24. Então, nós temos aqui o tamanho da imagem, 24. O tamanho real é 2. Então, nós temos 24 para 2. Utilizando a nossa relação em forma de fração, em cima continua sendo a medida da foto e embaixo continua sendo a medida real. No nosso caso, nós temos 24 milímetros a medida da foto e 2 milímetros a medida real. Então, nós lemos aqui 24 para 2. Na terceira questão, temos que Luciana fez um desenho de como vai ficar a fachada da sua casa após a reforma que deseja fazer. Ela disse que no desenho, cada centímetro representa 1 metro da realidade. Você vai pausar esse vídeo e com essas informações vai responder as perguntinhas que seguem. Fizeram só? Aqui nós temos, né, na letra A, o tamanho da medida do desenho, que é 1 centímetro, em relação à medida real, que é 1 metro. Só que a gente sabe que 1 metro são 100 centímetros. Então, o que a gente tem? Para 1 centímetro do desenho, nós temos 100 centímetros da realidade. Então, a nossa relação fica 1 para 100. A letra B pede para a gente medir a altura do ponto mais alto do telhado e calcular a altura real da casa. Com a régua, você vai encontrar aqui a altura do telhado, do chão até o telhado, de 3,5 centímetros. Se ela falou que a gente tem a cada 1 centímetro 1 metro da realidade, nós vamos multiplicar isso aqui por 100, que é a quantidade de centímetros que tem dentro do metro. Quando a gente faz essa multiplicação, nós temos aqui 350 centímetros, ou a gente pode considerar como 3,5 metros. A letra C quer saber a largura real da janela. Você pode pegar a régua e fazer aqui a largura desse ponto a este ponto da janela. Você vai encontrar 2 centímetros. Então, nós vamos fazer 2 vezes 100, que é igual a 200 centímetros. Escrevendo isso em metros, nós temos 2 metros. Complete corretamente a frase usando ampliação ou redução. O desenho é o que da fachada da casa? Aqui, o desenho ele é uma redução da fachada original da casa. Ele está reduzido do tamanho original. Questão 4. Vicente encontrou uma joaninha no jardim. Ele a observou bem de perto durante um tempo e, depois de pesquisar sobre ela, fez um desenho. As menores têm 5 milímetros de comprimento
e as maiores têm 8 milímetros de comprimento. Letra A. Qual é a relação entre o comprimento do desenho e o comprimento real da joaninha maior em milímetros? Como lemos essa relação? A gente já sabe o tamanho da joaninha na realidade. Agora a gente quer saber o tamanho dela no desenho. Então, essa parte em verde é o tamanho da joaninha. Com a régua, você vai medir e vai encontrar essa medida em milímetros. Fizeram? Aqui vocês encontram 4 centímetros, que é a mesma coisa que 40 milímetros. Então, nós temos na relação da foto, né? Fica no numerador 40, sobre, ele quer saber aqui a joaninha maior. Então, sobre 8, que é o tamanho na realidade dessa joaninha maior. E como é a leitura dessa relação? A gente lê aqui, né? Vamos colocar, lemos 40 para 8. Essa seria a nossa relação. A letra B diz que o comprimento do desenho é 8 vezes o comprimento real de uma joaninha menor. Qual é o tamanho da joaninha menor? A gente viu aqui que é 5 milímetros. Vamos fazer 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40. Encontramos aqui 40 milímetros, que é o tamanho do desenho. Então, aqui a nossa resposta é sim. Letra C. Complete corretamente a frase usando ampliação ou redução. Aqui vocês acham que essa joaninha é uma ampliação ou uma redução do tamanho original? No desenho, ela está maior do que na figura original. Então, esse desenho, ele é uma ampliação da figura original. Na questão 5, diz que depois de assistir um documentário sobre tubarões, Lourenço fez este desenho de um tubarão martelo. Diz que cada centímetro do desenho vale 7 centímetros do tamanho real. Aqui na letra A, pede para a gente medir a largura da cabeça de um olho a outro do desenho e calcular o tamanho real. Então, ele quer que a gente encontre, ó, essa parte deste olho até este olho. Com a régua, você encontra aqui 5 centímetros. Se cada centímetro do desenho vale 7 centímetros do tamanho real, a gente tem que fazer aqui 5 vezes 7. E a gente sabe que 5 vezes 7 é igual a 35 centímetros. E aí pergunta na letra B se esse desenho ele é uma ampliação ou uma redução do tamanho original. O que vocês acham? Aqui o tamanho da figura ela é bem menor do que o tamanho do tubarão original. Então, esse desenho ele é uma redução do tamanho real do tubarão. Questão 6 diz que as figuras abaixo foram desenhadas em malha de quadradinhos com diferentes tamanhos. O primeiro ele tem 1,5 centímetro de cada lado e vamos passar essa figura para essa segunda malha, que tem meio centímetro de cada lado. A quantidade que temos pintadas aqui é a quantidade que nós pintaremos nessa malha. Você vai dar um pause nesse vídeo e vai realizar essa atividade. Ao fazer nossa pintura, ela vai ficar mais ou menos desse jeito, né? E aí a gente tem que completar essa frase. A gente tinha aqui qual relação? De 1,5 metro de cada lado da figura, nós passamos para meio centímetro, né? Então, aqui completando nossa frase, de 1,5, nós fomos para meio centímetro. Na letra A, nós temos uma redução. A nossa imagem estava grande e na hora de fazer a pintura nós tivemos uma imagem menor. Agora, a gente vai ver como vai ficar a letra B. Você vai pausar esse vídeo e as cores e lugares que você tem na primeira imagem, você vai passar aqui para a segunda imagem. Feito aqui nossa letra B, ficamos mais ou menos dessa forma, né?
Aqui nós já tivemos uma ampliação. A nossa malha quadrada, que tinha meio centímetro de comprimento, o nosso desenho original, ele passou a ter 1,5 de cada lado. Então, aqui houve uma ampliação. Então, o nosso livro de atividades na página 40. Aqui na questão 7, pede para a gente ver as igualdades e pintar um número que deve ser colocado no lugar desse símbolo. Então, você vai pausar o vídeo e vai observar quais são os números que em cada item você precisa colocar no lugar do símbolo para ter a resposta correta. Feito. Na letra A, a gente observa que nós temos aqui o número 400, né? Para poder ter 420 dividido para 6. Da letra B, nós temos o número 750, porque 700 mais 50 dá 750. Na letra C, nós temos o número 50, porque ele é o nosso divisor, é por quem nós estamos dividindo. E na letra D, fazendo toda essa nossa operação, a gente encontra o número 198. Na questão 8, diz que Felipe desenhou o balanço do quintal de sua casa. Aqui a medida dele, né, na foto é de 8 centímetros. Porém, na letra A, a gente está sabendo aqui que esse balanço tem 2 metros de comprimento. Meça o comprimento do balanço indicado, já tem aqui 8 centímetros, e a gente vai escrever a relação entre essas duas medidas. Você vai pausar esse vídeo para realizar. Fizeram. A gente sabe aqui que na relação nós temos a fração em que o nosso numerador, o número de cima, é o tamanho da imagem e o nosso denominador, o número de baixo, é o tamanho real. Como nós estamos falando aqui de centímetros, esses 2 metros a gente pode transformar em centímetros. Então, vamos ver como é que fica. 8 é o tamanho da nossa imagem, né? Sobre 200, porque 2 metros vale 200 centímetros. Então, nós temos aqui 8 para 200 a nossa relação. O desenho, vocês acham que é uma ampliação ou uma redução do tamanho original? Aqui, claramente, esse desenho, ele é uma redução. Ele está menor do que a figura original. Na página 41, temos a questão 9, que fala que Marina desenhou um beija-flor que viu no jardim. Esse é o desenho da Marina. Na letra A, sabendo que cada centímetro desse desenho vale meio centímetro da realidade, meça o comprimento indicado no desenho e calcule o comprimento real aproximado de um beija-flor nessa posição. Então, aqui, para a gente realizar, a gente precisa saber o tamanho dessa medida aqui, dessa linha vermelha, que seria o tamanho do nosso beija-flor na nossa imagem. E aí, a gente multiplica pela quantidade que a gente tem na realidade, que é meio centímetro. Fizeram aí no de vocês? Quem achou aqui 12 centímetros o tamanho dessa imagem acertou. Nós temos 12 vezes meio. Fazendo essa continha, nós encontramos aqui 6 centímetros. Esse seria o tamanho real aproximado do beija-flor. Esse desenho que nós temos, vocês acham que é uma redução ou uma ampliação? Esse nosso desenho ele está maior do que a nossa figura original. Então, aqui nós temos uma ampliação. Essa imagem é uma ampliação da figura original. Questão 10 quer que você faça uma ampliação desse retângulo a seguir, de modo que cada centímetro da figura original corresponda a 2 centímetros do retângulo ampliado. Aqui, o nosso retângulo original, a gente precisa descobrir as medidas dele, né? Então, com a régua, você vem aqui e faz aqui qual é a medida desses lados do retângulo. Pausa esse vídeo para descobrir. Viram? Aqui nós temos 2 centímetros na largura e temos 3,5 no comprimento.
O nosso novo retângulo, ele vai ter o dobro dessas medidas. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 para a largura e 3,5 vezes 2 para o comprimento. Pausa esse vídeo para ver como fica o seu retângulo. Viram só? Então, aqui, ó, o nosso novo retângulo, ele vai ter aqui a medida da largura igual a 4 centímetros e a medida do comprimento igual a 7 centímetros. Na questão 11, diz que a Alice fez um desenho de sua sala de aula. E ela disse que cada centímetro do desenho corresponde a 60 centímetros da sala de aula real. Se a largura que a Alice fez desse desenho mede 12 centímetros, qual seria a largura da sala de aula real? Para a gente encontrar esse tamanho, a gente precisa pegar a quantidade que nós temos, que é 12, e multiplicar pela realidade, que é 60. Então, a gente vai fazer aqui 12 vezes 60. Fazendo essa continha no nosso rascunho, encontramos aqui 720 centímetros. Para completar aqui na questão 12, pede para você fazer um desenho de um objeto nessa malha quadriculada. Você vai escolher como você quer fazer o seu desenho. Você vai pintar, deixar ele bem bonitinho. E aí você pode pedir para alguém da sua casa ou você mesmo vai realizar nessa outra malha quadriculada a ampliação desse desenho. Então, eu quero que vocês caprichem e deixem bem bonitinho aqui, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Nos encontramos na próxima.